Pastor Caio Fábio, boa tarde. Tenho sido muito edificada com seus vídeos e estou vivendo um dilema muito difícil na minha vida. Perdi minha mãe faz 5 meses e ela morreu de repente, teve um aneurisma cardíaco. Eu estava conversando com ela e já estava sofrendo de uma depressão profunda. Nosso relacionamento era bem difícil. A gente desconfia que ela estava com Alzheimer, ela estava com falta de memória, ela estava muito agressiva. Ela criava muitas situações pra gente, tipo, a gente respondeu um processo na justiça injustamente, porque ela alvoroçava todos os lugares que a gente morava. Eu mudei 3 vezes de local em 1 ano, e tudo era polícia, tudo era gritaria, tudo era inferno, até que a última vez o inferno que ela plantou resultou num processo. Quase perdi minha função pública, teve falsos testemunhos, foi uma coisa horrorosa, constrangimento. Ela ligava direto para as irmãs, para as minhas tias, para detonar com a minha imagem e a imagem da minha irmã. Desde criança, apesar de ela ter sido uma boa mãe, companheira do lar, ela tinha um outro lado de muito desequilíbrio. E meu pai faz 23 anos que meu pai faleceu, e mesmo assim tinha muitas vezes que eu intervia, eu brigava, eu batia de frente. Eu me arrependo hoje, porque a gente tem que honrar pai e mãe. Eu acho que para Deus eu sou abominável, mas eu tinha que interferir, porque ela mexia demais com a memória do meu pai. Tudo era ele ruim. Eu fui descobrindo que aquela problemática dela, aquela loucura dela, nada mais era do que ela mesma, porque ele tinha problema de alcoolismo, sim. Só que ela era sóbria, ela foi ficando ruim com o tempo, ela era paranoica, ela era encrenqueira, e eu também, por sua vez, você toda hora atacado, xingado, menosprezado. Ela falava coisas absurdas, que eu era solteirona, que a minha irmã era um monte de banha, era coisas pejorativas, era coisas que feria a alma, e ficou marcas profundas no meu... Pastor Caio Fábio, só concluindo a gravação anterior, eu tenho que completar também que o dia que aconteceu tudo isso, ela estava totalmente com debilidade de remédios, que ela estava 1 semana sem comer, que ela estava totalmente atrapalhada, que ela era irresponsável em tudo que ela fazia, que praticamente parece que ela... Mas eu nunca pensei que ia prejudicar vocês, ela falava. E realmente ela não prejudicava. Todo esse cenário talvez tenha sido até as pessoas de fora que nos prejudicou, mas ela foi usada pelo inimigo, talvez, não sei. Mas depois que aconteceu, que a gente foi dar real para ela do que aconteceu, ela entrou em desespero, que ela viu que eu estava correndo o risco de perder o emprego, que eu respondi um processo na justiça. Aliás, eu respondi 2, né? E eu também me culpo, porque eu batia de frente demais. Ela vinha com chinelada, ela vinha com murro no olho, era coisas horríveis. Só que eu não tinha discernimento da loucura que ela estava vivendo, e que ela não era normal. Só que eu ultrapassava meus limites de entendimento, de loucura. Eu agredia, às vezes eu xingava, eu batia de frente, eu falava que eu odiava, que eu queria vê-la morta. Era um ódio muito profundo de tudo isso, sabe? Porque foram anos e anos. Mas eu me arrependo, e eu queria saber se eu perdi minha salvação por não ter perdoado, porque ela teve a hombridade de me pedir perdão, mas eu não tive a dignidade de perdoá-la. E hoje eu não tenho mais como pedir perdão para ela, né? E na Bíblia e todos os ensinamentos que eu tive, sempre ouvi dizer que a gente tem que perdoar as pessoas em vida. Queria saber o que o senhor tem a falar sobre isso. Muito obrigada, pastor. Uma boa tarde. Olha só, minha filhinha. A gente é perdoado sempre. A gente é perdoado sempre que a gente se arrepende. Não tem nada a ver com quem morreu e a gente não pediu perdão. Nosso perdão só tem a ver com quem morreu por todos nós. Morreu por quem já era passado quando ele morreu. Morreu por quem vivia no presente quando ele morreu. Morreu por quem estava no futuro quando ele morreu. Está consumado no passado, no presente e no futuro. Acabou, minha filha. É que vocês... Eu tenho muita compaixão de vocês. É uma coisa horrível. O desensino. Se você tivesse crescido sem religião, eu te garanto que você estava muito menos complicada nessa hora. Você teria aprendido antes, bem mais cedo, que a sua mãe era doente, desequilibrada. Teriam levado a sua mãe provavelmente a um médico, a um psiquiatra.
ela teria tido melhores condições de vida, mas não. Aí fica a religião. Todo indivíduo que vai ficando com alguma esquisitice é demônio, é opressão, é pecado, não tratam, repreendem em nome de Jesus, a pessoa vai introjetando doenças e malefícios muito maiores, os outros em volta não percebem, ou não querem perceber, ou já tem a história diagnosticada por uma simplificação onde o diabo é a resposta do que de mal esteja acontecendo ao indivíduo. É uma situação trágica que vocês vivem, minha filha. Pelo amor de Deus. Aí você vai e diz que a Bíblia ensina isso. É claro que a Bíblia ensina para a gente perdoar. Sempre. Jesus mandou em Mateus 5, enquanto tu estás com ele a caminho, vai. Mas ele não, e perdoa. Mas ele não está dizendo que se o outro morrer e você não tiver chegado lá, você está perdido. Não. Porque quem nos perdoa é o Senhor. Quem realiza o bem para vivos e para mortos é o Senhor. Então esqueça tudo que te ensinaram, comece a ler o Evangelho de carreirinha. Eu convido humildemente você a pelo menos assistir o Papo de Graça aqui comigo, terças, quartas e quintas, à noite, para ler o meu site, caifado.net. Vá lá, escreva perdão, morte, no campo de busca, leia tudo que você encontrar, alimente a sua alma, tire essa confusão que só o Evangelho vai tirar. Eu me possuído de compaixão, porque é um estado miserável existir com essa compreensão, que não é compreensão, é a anticompreensão do Evangelho, é a anti-experiência da paz que já está garantida em Cristo, a ponto de uma pessoinha como você ficar pensando que Deus é o diabo, botando o pessoal prazerosamente no inferno. Que isso? O inferno está morto em Cristo Jesus. Quem é de Cristo não pensa mais no inferno. Já está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas você não vai compreender isso assim. Você vai ter que andar aqui, porque uma pessoa de fora entende rapidinho. Mas quem vem viciada de religião e de doutrina, demora às vezes um tempão para ter todo esse lixo jogado fora. E as compreensões mínimas então começarem a poder se assentar. Vem com a gente. Vem me ver TV, o canal é você.